Pensa só, um lugar feito não só para prender os criminosos mais perigosos do Brasil, mas para apagar completamente a influência deles. Um lugar onde o poder não se quebra na força, mas no silêncio. Um silêncio absoluto. Pois é, esse lugar existe. E hoje a gente vai entender o que é e como funciona a Penitenciária Federal de Catanduvas. Olha, essa frase é de um ex-detento de lá e ela resume tudo, né? Ela vai direto no ponto do que a gente vai ver aqui. Não é só sobre muro, grade, é sobre o que acontece com a cabeça de uma pessoa no sistema de isolamento total. Bora entender isso a fundo. Pois é, no mundo do crime, o apelido dela já diz tudo: a Fortaleza do Medo. Catanduvas não é uma prisão qualquer. Ela é a primeira e a mais rígida penitenciária federal do Brasil. O nome Catanduvas virou praticamente sinônimo de isolamento total. Para a gente entender, a história começa lá em 2006, no Paraná. A ideia era bem clara, bem direta. Criar um tipo de cofre, sabe? Um cofre impenetrável para os maiores chefões do crime no país. Gente do PCC, do Comando Vermelho. O objetivo era bem esse: cortar a cabeça da serpente, impedir que eles continuassem mandando e desmandando de dentro da cadeia. Mas por quê? O que estava acontecendo de tão grave para precisar de uma solução tão drástica assim? Para entender o motivo da existência de Catanduvas, a gente precisa olhar para o caos que era o sistema antes dela. Imagina só a cena. Dentro dos presídios estaduais, os chefões do crime estavam no comando. Usavam celular, visita, o que fosse, para ordenar rebelião, morte, tráfico de drogas lá fora. A cela era literalmente um escritório do crime. E aí veio Catanduvas, como a resposta do Estado, uma fortaleza feita para uma coisa: cortar qualquer tipo de comunicação. A solução: isolamento total. E claro, esse sistema todo tem o nome oficial, né? É o Regime Disciplinar Diferenciado, o famoso RDD. Isso está na lei, é a ferramenta que o Estado tem para poder aplicar esse nível de isolamento. A lógica por trás é bem simples. Se não tem comunicação, não tem poder. Ok, a gente entendeu a filosofia por trás. Mas como isso funciona no dia a dia? Como é a vida lá dentro? O que acontece quando o objetivo principal de um lugar é basicamente anular uma pessoa? Tem um número que define tudo em Catanduvas, e esse número é 22. 22 horas. É o tempo que o detento passa trancado, sozinho numa cela de 7 metros quadrados, todo santo dia. As 2 horinhas que sobram é o único contato que ele tem com o lado de fora daquela cela. E cada regrinha lá dentro foi pensada para reforçar esse isolamento. O banho de sol de 2 horas, sozinho. Visita da família, só por trás de um vidro grosso, falando por um interfone, nada de toque. As cartas que chegam ou saem, tudo é lido, tudo é censurado. Não tem atividade em grupo, não tem nada coletivo. É como se a interação humana fosse deletada do sistema. E o lugar físico, a cela em si, ajuda a reforçar tudo isso. É basicamente uma caixa de concreto. A cama é de concreto, já faz parte da parede, vaso sanitário, pia, tudo de aço inox, para não ter como quebrar. E a janela? Bom, é uma janelinha minúscula num lugar alto, feita de um jeito que não dá para ver nada do lado de fora. Nada. É um espaço feito para a pessoa existir. E só, não para viver. Beleza, a gente já entendeu como são as condições físicas. Agora, a pergunta inevitável é: e o custo humano disso tudo? O que acontece com a mente de alguém que passa por esse nível de isolamento, de privação de tudo? Quem passou por lá usa essas palavras exatas: um castigo psicológico brutal. E veja bem, isso não é a opinião de alguém de fora, analisando. É a descrição de quem viveu aquilo na pele. Fica muito claro que o alvo principal do sistema não é o corpo, é a mente. E os relatos que saem de lá documentam bem esses efeitos. Crises de ansiedade terríveis, ataques de pânico, alucinações auditivas. A pessoa começa a ouvir coisas por causa do silêncio total. Depressão profunda. Tem casos de detentos que numa audiência por vídeo desabam, começam a chorar só de ouvir a voz de outra pessoa depois de meses de silêncio. Para a gente ter uma dimensão real do que isso significa, pensa no caso de um dos primeiros presos de lá, um chefão do PCC. Ele passou mais de 700 dias. 700 dias sem tocar em outro ser humano. Para e pensa, são quase 2 anos. Sem um aperto de mão, o abraço de um filho na visita, nada. Contato físico, zero. E talvez o relato mais chocante de todos venha de cartas escritas pelos próprios presos. Eles dizem que preferiam a superlotação, a violência, o caos dos presídios estaduais. Por quê? Porque, segundo eles, lá, no meio de todo aquele perigo, pelo menos tinha vida, tinha gente, tinha barulho, tinha alguma interação.
E é aqui que a gente chega no grande dilema de Catanduvas, né? De um lado, a necessidade de segurança para todo mundo aqui fora. Do outro, questões muito sérias sobre direitos humanos, sobre os limites do Estado. Então, vamos lá, vamos resumir o debate. De um lado, as autoridades defendem que o sistema funciona, que ele de fato desarticula o comando das facções, que isso reduz o crime aqui fora e salva vidas. A frase que eles usam é que o objetivo é esvaziar o poder do criminoso. Agora, do outro lado, estão as organizações de direitos humanos. Elas argumentam que esse isolamento todo é, na prática, um tratamento cruel, desumano, que causa danos psicológicos que podem ser para sempre e que pode até violar tratados internacionais que o Brasil assinou. No fim das contas, Catanduvas deixa a gente com uma pergunta bem complicada e que não tem resposta fácil. Para proteger a sociedade aqui fora, qual é o limite do que se pode fazer lá dentro? Onde é que termina a punição e começa uma coisa que muita gente chamaria de tortura psicológica? A linha é muito, muito fina. E é exatamente em cima dessa linha que o debate sobre Catanduvas acontece até hoje.